Esse vídeo é mais uma reação ao episódio de ontem do Redcast, onde o sociólogo Ryan Santos entrevistou o Renato Amoedo, 38. E duas situações me chamaram a atenção, e até pela dúvida que o Ryan teve, eu achei por bem explicar aqui nesse vídeo. Se ele vê bem, se não, serve para quem segue o canal. O Renato falou na questão da holding familiar com relação a casais homoafetivos, nesse caso, antes de 2011, e falou da caracterização da união estável. Como se caracteriza a união estável. E vou explicar primeiro a holding e, num segundo momento, explicar a questão da caracterização da união estável. Bem rápido, bem simples. Na situação que ele falou, era o seguinte: antes de 2011, no Brasil, a união estável entre casais homoafetivos não era reconhecida juridicamente, não tinha valor jurídico. O que é que esses casais faziam? Faziam a holding. A holding é uma empresa, você abre uma empresa, geralmente é uma limitada, né? LTDA. E dentro daquela empresa, para não ter aquela briga familiar comum em inventários, e por vezes o companheiro homoafetivo ficava de fora, a família deixava de fora, esses casais faziam a empresa, abriam a empresa, e dentro do contrato social simulavam o regime de bens de um casamento, né? Como é sabido, no Brasil existem alguns regimes de bens: comunhão universal, separação total de bens e comunhão parcial de bens e a participação final nos aquestos, certo? A participação final dos aquestos é bem interessante porque tem acompanhamento jurídico durante todo o relacionamento e no final a divisão já está bem resolvida. Mas vamos lá, vamos falar da holding. Aí dentro dessa holding, no contrato social, eles determinavam a porcentagem simulando um regime de bens. E aí, quando havia o falecimento, o companheiro já adquiria as cotas conforme ficava avançado naquele contrato. Depois de 2011, o STF reconheceu a validade jurídica da união estável entre casais homoafetivos. Aí deixou-se de usar a holding para a questão de burlar a lei, nesse caso, né? Mas a holding continua sendo usada. Até para o Ryan mesmo, ele falou que não conhecia a questão da holding. Eu duvido muito, eu acho que ele estava querendo alguma informação a mais do Renato. Mas se não conhece uma holding, por exemplo, você como bissexual, você com o seu companheiro ou companheira, você abre aí um podcast ou um podcast que você já tenha para a questão de segurança patrimonial e até fiscal. A questão da holding serve para você que está em diversos países em curto período de tempo. A questão do domicílio fiscal, né? E o segundo ponto dessa reação é a questão do reconhecimento de união estável. O Ryan Santos falou o seguinte: ele disse que um amigo dele, a questão de união estável, aí me parece que a garota lá, amiga do cara, pediu a ele para todas as vezes que ele tivesse relação com ela, ele mandasse flores. Eu não queria mais nada dele. E o Renato pegou o gancho, justamente da orientação jurídica. Ele disse: ela já está querendo prova, né? Ali ela vai ter filmagem do cara entregando as flores, vai ter o cartão,
E ali ela cria provas desse reconhecimento de união estável. O que é que acontece? No Brasil, para que se caracterize união estável, não tem período mínimo. São termos ambíguos, né? Como chamam. Você tem que estar com a pessoa com o desejo de construir uma vida. Fotos com parentes, essas coisas. Coabitação, que o Ryan falou, poxa, não era só morar junto? E não é. Você tem que ter elementos nessa relação que caracterizem que vocês queriam construir uma vida junto, constituir família, certo? Inclusive aqui, só para eu não errar o número do julgamento, no Paraná, a justiça reconheceu a união estável entre um casal homoafetivo sem coabitação. Dentro do bojo processual, na instrução, o juiz verificou que tinham elementos de que eles tinham o anseio de construir uma família juntos. Olha o termo. Ah, mas isso aí vai acontecer com todo mundo? Vocês são sabedores que a nossa justiça, o nosso julgamento, de dia é uma coisa, de noite é outra. Né? Esse tipo de entendimento pode não se aplicar aqui, pode não se aplicar a um de vocês se um dia precisarem. Mas a questão de constituir a união estável é termo aberto, como é a queixa de muitas coisas do Renato, né? A justiça fica com palavras em aberto e o exemplo que ele deu, tá verificando aqui, no final do vídeo o áudio deu um problema, sumiu o áudio, enfim. Mas é a queixa do Renato com relação à violência psicológica, por exemplo. Muitos processos se arrastam hoje para medir uma coisa que não tem como medir, que é a questão da violência psicológica. Como é que eu sei o grau, o quanto ofendeu aquela pessoa? E o homem, por diversas vezes, fica afastado dos filhos, afastado do lar, por conta da violência psicológica. É uma lei em branco, né? Já é condenado por conta de um relatório médico, enfim. Mas aí eu trago uma dúvida prática aqui. Se vocês veem esse vídeo antes do episódio de hoje, é para o Renato. Eu já tenho o Wallet of Satoshi e já tenho a Blue Wallet. Beleza, tudo certinho. Agora, o que é que eu faço para trazer, eu sou daqui de Alagoas, o que é que eu faço para trazer isso para o meu dia a dia? Para eu fazer compras no dia a dia? Faz essa pergunta aí para eles aí, por favor. E tamo junto, é só o começo. Minha honra.